Meu Deus, fala com a gente, meu Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. E quem crê, diga amém. Amém? Olha, Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olhar para os montes é colocar em Deus a nossa confiança. Porque todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós passamos por adversidades. O salmista aqui era um homem que travou muitas batalhas. Um homem que tinha muitos inimigos. Um homem que vivia com uma espada ao seu lado. Davi enfrentou muitas batalhas. Davi tinha muitos inimigos que queriam destruí-lo. Só que aqui, Davi, ele deixa claro que a esperança de proteção dele estava em Deus. Não na força do seu aparato de guerra, não na força do seu exército, não na sua capacidade, na sua estratégia de batalha. Mas Davi tinha essa consciência de que quem o guardava era Deus, que o socorro dele viria do alto, viria dos céus, viria de Deus e não da terra. Esse talvez seja o problema de muitas pessoas. Porque quando você tem muitas possibilidades, quando você tem muitas oportunidades, quando você tem muitas possibilidades à sua disposição, demora muito para você entender que você depende, que você precisa de Deus. Porque até esgotar as possibilidades, até esgotar as tentativas, demora, dependendo da capacidade de possibilidades que uma pessoa tem. Você vê, por exemplo, se você, eu, se nós não estivéssemos mal, nós não teríamos vindo a Deus. Ou seja, você só conheceu o Deus que levanta porque você caiu. Você só conheceu o Deus que dá força porque você estava fraco. Você só conheceu o Deus que reconstrói porque você chegou até Ele destruído. Ou seja, é necessário, muitas vezes, a pessoa esgotar todas as possibilidades, todos os recursos que ela tem, para ela reconhecer
que precisa de Deus, mas o problema é que, dependendo das possibilidades que ela tem, demora muito para ela chegar a Deus, porque ela vai tentando, ela tem muitas possibilidades, ela tem muito à sua disposição, até que tudo o que ela fez, todas as tentativas se esgotam, e ela olha e percebe, não deu, para mim não deu, eu preciso buscar algo maior, algo superior. E muitos despertam nesse momento para buscar a Deus, para recorrer a Deus. O fundo do poço, muitas vezes, ele é a saída. O fundo do poço, muitas vezes, é a saída para muita gente. Porque é no fundo do poço que ela olha para Deus. É no fundo do poço que ela busca a Deus. É no fundo do poço que ela se volta para Deus, porque ela sabe que nenhuma outra mão vai ser capaz de segurá-la e tirá-la daquela situação. Então, elevar os olhos para os montes, levantar os olhos para os montes, é olhar para Deus, é colocar nele a nossa confiança, é crer no cuidado, no zelo de Deus, é crer que Ele está no controle de toda e qualquer situação. E mesmo quando algo sai das nossas mãos, mesmo quando algo sai do nosso controle, mesmo quando nós não podemos controlar, porque nós não temos esse poder para controlar tudo. E essa talvez seja uma ideia equivocada do ser humano. Achar que ele pode controlar tudo, achar que ele pode dominar tudo, achar que ele tem o poder sobre tudo. E nós não temos. Porque as circunstâncias, os imprevistos, eles vêm para todos. A Bíblia diz que assim como vem as tempestades, a chuva vem sobre todos, o sol também nasce sobre todos. Ou seja, todos estão sujeitos às mesmas circunstâncias. Todos estão sujeitos à mesma situação. Nós não estamos imunes ou isentos. Agora, o que faz a diferença é a fé. O que faz a diferença é a vida com Deus. O que faz a diferença é para quem eu estou olhando, é para onde eu estou indo, é quem eu estou buscando, é quem está me direcionando, é quem está me guiando, quem está me conduzindo, é a quem eu me dirijo. É quem me aconselha, é em quem eu busco direção. Porque quando eu busco a direção de Deus, à luz da palavra, quando eu vou a Deus, eu não fico no escuro. Eu não fico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista. Ou seja, eu busco luz na palavra. É ela que clareia as coisas para mim. É ela que me dá direção. É ela que me aponta o norte. É ela que dirige a minha vida. E quando a nossa vida está dentro da palavra, quando a sua vida é norteada pela palavra, quando você se posiciona dentro da palavra, você está seguro. Você tem segurança, você tem proteção, você tem a garantia, e a garantia daquele que não falha, que é a garantia de Deus. Você tem a palavra, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo pela qual ela foi
designada. A palavra de Deus não volta vazia. Na palavra de Deus, você pode confiar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre, e todas as pessoas que estão amparadas pela palavra estão seguras, estão garantidas, porque elas decidiram confiar na palavra, elas decidiram lançar a sua vida sobre a palavra. É Ele que nos guarda, e aquele que nos guarda, Ele não dorme. Deus não está dormindo. Não há possibilidade alguma de Deus cochilar. Não há possibilidade alguma de Deus não ver o que você está passando, não ver as tuas lágrimas, não ouvir o teu gemido, não ver as injustiças que estão fazendo com você. Não há possibilidade alguma de Deus, por alguns instantes, cochilar e alguma coisa na sua vida passar despercebido diante dos olhos dele, porque Deus tudo vê. Ele vê tudo. Quando você olha para algumas histórias na Bíblia, como a de Daniel na cova dos leões, como de Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha, quando você olha para algumas situações, como Pedro na prisão, como Paulo e Silas na prisão, situações de aperto, de sofrimento, de dor, situações de perigo, em que eles acreditavam, talvez, que não sairiam daquela condição. Mas, mesmo assim, eles decidiram confiar em Deus, e Deus enviou o socorro. Deus deu o escape, o livramento. Mas aqueles homens estavam dispostos, se possível, até darem a própria vida, mas não abriram mão da confiança em Deus, e Deus honrou. Deus honrou. Porque todas as vezes que você tiver coragem, até mesmo para se colocar em aperto, mas por obediência à palavra, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar. Todas as vezes que por conta da palavra você for espremido, toda vez por causa da palavra você for perseguido, todas as vezes que por causa da palavra você padecer, você sofrer, e mesmo assim você permanecer fiel, disposto a passar, a enfrentar tudo aquilo, você pode ter certeza que Deus vai honrar você. Porque não houve uma pessoa que colocou em Deus a confiança que Deus tenha desamparado. Não tem uma pessoa. Enfrentaram lutas? Sim. Enfrentaram perseguições? Sim. Alguns foram até mortos, cerrados pelo meio, apedrejados. Mas mesmo assim, não significa dizer que Deus não foi com eles. Porque hoje eles estão numa condição superior e muito melhor. Como está escrito, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, não morrem. Então aprenda a confiar na palavra.
Às vezes nós nos amedrontamos, nos acovardamos diante de situações, diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de uma perseguição que se levantou contra nós no trabalho, diante de uma circunstância que vem atormentando, que vem roubando a nossa paz. Muitas vezes nós estamos passando por situações que nós chegamos a estremecer. Passamos por situações muito difíceis, mas nós temos que aprender a colocar em Deus a nossa confiança. Porque é muito fácil você estar com Deus quando tudo vai bem. É muito fácil. É muito fácil você estar com Deus quando a sua fé não está sendo testada. É muito fácil você falar de Deus, você buscar Deus, você dizer que está com Deus, quando está tudo bem, quando você está prosperando, quando as coisas estão dando certo para você, quando portas estão se abrindo, quando as coisas estão florescendo. É como está escrito: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da oliveira, ainda eu estou com o Senhor. Eu o louvarei, eu o buscarei. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que aconteça qualquer situação, ainda que as coisas deem muito errado para mim, ainda assim, eu estou colocando no Senhor a minha confiança. Eu estou colocando em Deus a minha esperança. Eu estou depositando nele a minha confiança. Isso é você crer em quem? Em Deus. Isso é você colocar a sua confiança em Deus. Quando você lê, por exemplo, Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, nós temos uma ideia do que é você realmente ter a tua esperança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo que as circunstâncias elas não sejam favoráveis, eu creio em Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu creio que aquele que me guarda não dorme. Eu creio que o meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes, eu olho para Deus. Os meus olhos estão no altar, os meus olhos estão nele. A minha confiança, a minha esperança está nele. Nós não podemos ser uma geração fraca. Uma geração de pessoas que são facilmente quebradas. Pessoas que têm a sua fé facilmente destruída. Nós não podemos. Porque há uma diferença entre falar e mostrar. A fé, ela é vista no gesto, na atitude, na ação. A fé sem ação é morta.
A fé sem obras é morta, sem ação. Quando você olha para todos os milagres que Jesus operou, e a maioria deles, houve a ação por parte daquele que precisava, do candidato ao milagre. Eles demonstraram por meio de ações a qualidade de uma fé que em alguns casos impressionou até mesmo o próprio Senhor Jesus, que olhando dizia: nem mesmo Israel achei fé como esta. Quando você olha, por exemplo, a atitude daqueles 4 homens que levavam o paralítico, que abriram o telhado, você consegue ter ideia do que é crer, do que é realmente colocar a sua confiança na capacidade de Deus, na capacidade de Jesus de operar na sua vida. Porque eles fizeram algo que não era comum. Eles poderiam voltar para trás, mas a certeza de que diante deles estava a possibilidade do milagre era tão grande que eles abriram o telhado, destelharam aquela casa, introduziram o paralítico por cordas. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados. Fé com ação. Como aquela mulher, por exemplo, hemorrágica, que enfrentou a fraqueza pela perda de sangue, enfrentou o risco de ser apedrejada, porque era considerada impura, mas ela enfrenta a multidão e toca em Jesus, porque dizia consigo: se eu somente tocá-lo, eu serei curada. São atitudes. Então, dizer que tem fé e mostrar que a tem, são duas coisas distintas. E as pessoas precisam ter essa ideia. Fé inteligente, fé inteligente, fé inteligente é fé com ação, é fé com atitude, é fé na palavra. Isso é fé. Mas não é dizer que eu tenho fé. Eu tenho fé. Porque dizer, todos dizem. Há pessoas agora que, se você perguntar: você tem fé? Ela diz: eu tenho muita fé no coração. Mas é uma fé inapta. É uma fé que não produz resultados nenhum. Porque não é uma fé prática, é uma fé teórica. Ela é bonitinha no campo da teoria, mas no campo da prática ela não existe. Porque todos aqueles que dizem ter fé, obedecem. Todos aqueles que dizem ter fé, obedecem à palavra. Estão sujeitos à vontade de Deus. Isso é ter fé. Então, independente do que você está vivendo hoje, independente da circunstância, talvez você olhe para a tua vida e a visão que você tem da sua vida de uma maneira geral é a visão de Abacuque. Às vezes o que você está vendo é isso aqui, ó. Não há fruto na vide. Não há. Os campos não estão produzindo. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Em outras palavras, tudo na minha vida está dando errado. É a minha vida financeira, é a minha vida amorosa, é a minha saúde, são os meus filhos. Tudo está desmoronando. Eu olho para a minha vida de uma maneira geral, de uma visão ampla, eu olho e eu percebo que em nenhum aspecto da minha vida, que eu olho, aspectos externos, materiais,
Eu olho e eu não vejo, eu não tenho paz. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem paz dentro? Você está em paz dentro? Porque quando você crê, quando os seus olhos estão no monte, quando você levantou os seus olhos para os montes, quando você está olhando para Deus, de onde vem o teu socorro, você pode estar enfrentando o deserto do lado de fora. Você pode estar no olho do furacão do lado de fora. Você pode estar passando por uma luta muito grande do lado de fora. Mas dentro de você há uma paz. E essa paz, ela é produto de uma confiança que você tem em Deus. Porque quem confia está em paz. Quem não confia anda em desespero. Você está confiando nele? Apesar das dificuldades? Você está colocando nele a sua confiança, apesar das lutas que você está passando? Ou você está desanimado? Ou você está fraco? Ou você está murmurando? Ou você está reclamando? Ou você está caído? Você tem que se avaliar, se autoavaliar. Qual é a qualidade da minha fé? Qual é? Porque você não pode oscilar. Você não pode. Num dia está feliz, num dia está sorrindo, num dia está dando testemunho, porque as coisas estão acontecendo, está tudo indo, as coisas estão progredindo, estão caminhando, você está feliz, está testemunhando, mas no outro dia está chorando, no outro dia está querendo se matar, no outro dia está querendo se suicidar, está pedindo para morrer. Qual é a qualidade da nossa fé? Você já se fez essa pergunta? Olhando no espelho? A minha fé é de qualidade. Eu tenho realmente confiado em Deus? Eu realmente entreguei minha vida para Deus? Eu realmente coloquei a minha vida no altar? Eu realmente sacrifiquei a minha vontade para fazer a de Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou fazendo a vontade dEle? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer todos os dias. Amém? Fique em pé, por favor.